se o salmo mais conhecido da Bíblia não fosse apenas uma promessa de consolo, mas a declaração de um pacto eterno? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Não é apenas uma frase reconfortante. É a abertura de um acordo divino entre Deus e os seus. Um pacto onde Ele se compromete a guiar, proteger e prover. E onde nós, como ovelhas do seu rebanho, aceitamos depender totalmente de sua direção. Hoje, exploraremos o verdadeiro segredo do Salmo 23, entendendo como cada palavra é uma cláusula espiritual com implicações eternas. Vamos mostrar como este salmo revela a natureza de um pacto de amor, fidelidade e propósito. Está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Desde tempos antigos, as palavras do Salmo 23 têm acompanhado milhões em momentos de angústia, doença, solidão ou perda. Muitos o memorizaram, recitaram em voz alta com lágrimas nos olhos ou sussurraram no meio da noite, buscando consolo. Mas o que poucos compreenderam é que esse salmo, longe de ser apenas um poema reconfortante ou uma declaração poética, é na verdade um pacto profundo, eterno e transformador entre Deus e seu povo. Davi, o autor deste salmo, não estava apenas expressando sua fé. Ele estava proclamando sua posição espiritual dentro de uma aliança sagrada que o sustentava mesmo quando tudo parecia desmoronar. E se você também repetiu essas palavras, talvez sem saber, já começou a caminhar nesse mesmo pacto. Quando Davi disse, "O Senhor é meu pastor", ele não estava falando de uma teologia abstrata. Estava fazendo uma confissão de identidade, reconhecendo uma relação que o definia completamente. No mundo antigo, a figura do pastor não era simplesmente alguém que cuidava de ovelhas. Era um protetor, um provedor, um líder que arriscava sua vida pelo bem-estar de seu rebanho. Dizer que o Senhor é nosso pastor é reconhecer que entramos em um pacto de dependência e cuidado, onde Deus se compromete a guiar cada um de nossos passos. Este não é um linguajar casual, é o linguajar do pacto. Assim como Deus fez pacto com Abraão, com Moisés, com Israel, também estabelece um pacto pessoal com aqueles que o reconhecem como seu pastor. O pacto não começa com nossas promessas, mas com a fidelidade de Deus. Ele é quem dá o primeiro passo, quem estende sua mão, quem nos busca mesmo quando não entendemos totalmente o que está acontecendo. O Salmo 23, em sua essência, é um reflexo da história de redenção que se repete uma e outra vez na Bíblia. Um Deus que entra em relação com seu povo, que estabelece termos sagrados de amor, direção e provisão, e que se mantém fiel mesmo quando nós vacilamos. Em Jeremias 31:33 lemos: "Este é o pacto que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei minha lei em suas mentes e a escreverei em seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." Este versículo revela a natureza do pacto divino. Não se baseia apenas em regras externas, mas em uma transformação interna, que nos vincula de forma íntima com Ele. Davi compreendia isso de maneira profunda. Não falava do Senhor como uma figura distante. Chamava-o de meu pastor. Essa palavra tão pequena encerra uma declaração poderosa de pertencimento. Davi não se referia a um Deus genérico, mas ao Deus que o havia escolhido, que o havia tirado do anonimato do campo para fazê-lo rei, que o havia perdoado quando caiu, que o havia defendido de seus inimigos, que o havia consolado em suas noites de angústia. Cada palavra do Salmo 23 é uma expressão de experiência vivida, de caminhar íntimo com Deus, de provas superadas não por força humana, mas por graça divina. E aqui está o segredo. Quando proclamamos este salmo, estamos aceitando esse mesmo pacto. Estamos declarando que não somos donos de nós mesmos, que não nos guiamos por nossas próprias luzes, mas que há um pastor que dirige nosso caminho. Jesus retomou essa mesma imagem quando disse em João 10:11: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas."
Essas palavras não são uma simples analogia. São a revelação do pacto mais profundo que Deus fez com a humanidade em Cristo. O pacto do Salmo 23 se cumpre em sua máxima expressão. Não apenas somos guiados, somos redimidos, restaurados, protegidos, cheios e transformados por seu amor. O pacto que encontramos neste salmo não está condicionado por nossas circunstâncias. Davi o escreveu em meio a um contexto de guerras, traições, ameaças e desertos. No entanto, falava com segurança: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Essa segurança não provinha da ausência de problemas, mas do conhecimento profundo de que estava coberto por uma promessa divina que não dependia de sua perfeição, mas da fidelidade inabalável de Deus. E essa mesma fidelidade continua vigente hoje. Deus não mudou. Seu caráter não se altera. Se ele foi pastor para Davi, também pode ser para você. Se guardou o pacto com Abraão, o guardará com você. Se guiou o povo de Israel em meio ao deserto, te guiará em meio à tua confusão, tua dor ou tua incerteza. Muitos têm lido este salmo sem entender que cada frase é um lembrete do que significa estar dentro de uma aliança com o Altíssimo. As Escrituras estão cheias de pactos, desde o pacto com Noé, onde Deus prometeu não mais destruir a terra com um dilúvio, até o pacto com Davi, assegurando um reino eterno, até o novo pacto selado com o sangue de Cristo. Cada um desses pactos revela o desejo profundo de Deus de estar em relação conosco. Ele não é um Deus distante, indiferente ou imprevisível. É um Deus de pacto. E quando você decide fazer do Senhor seu pastor, está entrando nessa dinâmica espiritual, onde sua presença não é mais ocasional, mas constante. Onde sua palavra não é apenas guia, mas lei viva escrita em seu coração. Onde seu cuidado não é uma possibilidade, mas uma garantia. Pense por um momento nas palavras de Isaías 40:11. Como pastor, apacentará seu rebanho. Em seu braço reunirá os cordeiros e os levará ao seio. Guiará mansamente as que amamentam. Esta imagem é de uma ternura impressionante. Nos mostra um Deus que não apenas dirige, mas carrega. Que não apenas manda, mas abraça. Que não apenas instrui, mas consola. Assim é o Deus do pacto. Assim é o pastor do Salmo 23. Um Deus que se aproxima, que conhece seus passos, que entende suas feridas, que permanece mesmo quando tudo mais desmorona. Um Deus que assinou contigo um pacto de cuidado total. Quando você entende essa verdade, sua maneira de viver muda. Você não caminha mais com medo, mas com confiança. Não se preocupa mais com o que os outros possam fazer, pois sabe que há um cajado e uma vara que te protegem. Não se desespera mais com as provisões, pois sabe que, se Ele é seu pastor, nada te faltará. Este pacto transforma não apenas seu espírito, mas sua maneira de ver a vida. Muda seu linguajar, sua atitude, sua esperança. Você começa a caminhar como quem sabe que não está sozinho, como quem foi marcado por uma promessa eterna. Há algo ainda mais profundo. O Salmo 23 não é apenas um pacto individual, mas um convite a um estilo de vida comunitário sob os cuidados de Deus. Quando dizemos, "O Senhor é meu pastor", também estamos dizendo que somos parte de seu rebanho, que não estamos sozinhos, que há outros caminhando sob o mesmo pacto, vivendo sob a mesma guia, enfrentando lutas similares. E no meio dessa comunidade, Deus se manifesta com poder. O pacto não é apenas para te abençoar, mas para te fazer parte de um propósito maior. Jesus não veio salvar indivíduos isolados, mas formar um povo, um corpo, uma igreja. O pacto do Salmo 23 te conecta com essa missão coletiva. Te chama não apenas a receber, mas a participar, a servir, a refletir o pastor que te guia. Em Hebreus 13, 20 e 21, lemos:
Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade. Aqui, a Escritura une diretamente o papel de Jesus como pastor ao conceito de um pacto eterno. Não estamos falando de uma promessa passageira, nem de uma emoção temporária. Estamos falando de um acordo assinado com sangue, selado na cruz, confirmado na ressurreição. Um pacto que te cobre, te forma, te capacita e te sustenta. Há pessoas que viveram anos recitando este salmo sem entender o poder que há por trás de suas palavras. Repetiram, nada me faltará, sem realmente crer. Pronunciaram, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sem experimentar a segurança de sua companhia. E isso porque não compreenderam que estão lendo um documento legal espiritual, uma declaração de direitos e deveres dentro de uma aliança sagrada. Quando o inimigo vem te acusar, semear medo, dizer que está sozinho, podes apresentar este pacto como tua defesa. Podes declarar, o Senhor é meu pastor, estou sob pacto. Ele prometeu não me deixar, não me abandonar. Ele guia minha vida, restaura minha alma, me leva por caminhos de justiça. Esta verdade não é apenas teologia, é experiência. Lembro-me do testemunho de uma mulher que atravessava uma crise profunda. Seu marido a havia deixado, sua saúde deteriorava-se e ela sentia que tudo o que havia construído se desmoronava. Uma noite, sem forças para orar, simplesmente abriu sua Bíblia e seus olhos caíram sobre o Salmo 23. Algo nela se quebrou. Mas não foi desespero, foi revelação. Sentiu que Deus lhe falava diretamente, não apenas para consolá-la, mas para lembrá-la de que estava sob seu pacto. Começou a declarar cada linha como um contrato espiritual. Poucos dias depois, recebeu ajuda inesperada. Sua saúde começou a melhorar. E mais importante ainda, sua fé foi completamente restaurada. Ela dizia, não foi o salmo, foi o pacto por trás do salmo que me levantou. E isso é o que hoje você deve compreender. O Salmo 23 é muito mais que um texto bonito. É um mapa, um manifesto, um compromisso sagrado que Deus faz contigo. Cada linha é uma declaração legal no reino espiritual. Cada promessa é uma garantia selada pela fidelidade de Deus. Mas, como todo pacto, requer resposta. Deus te oferece ser teu pastor, mas você deve reconhecê-lo como tal. Ele se compromete a te guiar, mas você deve segui-lo. Ele quer te proteger, mas você deve confiar. Entrar neste pacto é aceitar seu senhorio, render-se à sua vontade, alinhar-se com seu propósito. Este é o segredo que esteve oculto à plena vista. Este é uma mensagem escondida em um dos salmos mais populares da Bíblia. Não são apenas palavras belas para momentos de angústia. É um documento espiritual que estabelece sua identidade, sua direção, sua provisão e seu destino. Quando você entende, não o recitará como rotina, o proclamará como quem conhece sua herança, como quem foi selado por um pacto eterno com o Deus dos exércitos. Porque o Senhor não quer apenas ser teu consolo, quer ser teu pastor. E se você o aceitar, então este pacto transformará sua vida para sempre. Quando Davi escreveu, nada me faltará, não o fez como uma expressão otimista, nem como um desejo bem intencionado. Ele declarou isso como uma verdade estabelecida dentro do pacto divino. Esta frase não é uma expressão de esperança, é uma cláusula firme, legal, que define o que acontece quando o Senhor é verdadeiramente nosso pastor. Não há falta, não há carência, não há vazio que prevaleça no pacto do Salmo 23. Esta é a primeira grande promessa. Uma vida sob cobertura total, onde a provisão de Deus não depende das circunstâncias, mas de sua fidelidade eterna.
A palavra faltar, no hebraico original, é chaser, que implica escassez, perda ou deficiência. Ao dizer, nada me faltará, Davi está afirmando que, sob o cuidado de Deus, não haverá deficiência em nenhuma área que esteja alinhada com sua vontade. Isso não significa uma vida sem desafios, nem tempos de espera, mas uma existência fundamentada no fato de que o que realmente necessitamos sempre será provido. E essa provisão não é apenas material. O pacto inclui recursos espirituais, direção emocional, consolo interno, sabedoria para agir e força para continuar. Jesus confirmou esse princípio quando ensinou em Mateus 6, 31-33. Não se preocupem dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui, Jesus não está falando de desejos superficiais, mas de necessidades reais, e estabelece uma condição espiritual clara. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, seu pacto garante provisão. O Salmo 23 o diz de forma direta. Jesus o explica com clareza. Ambos estão revelando a mesma verdade espiritual desde diferentes dimensões do pacto. No Antigo Testamento, vemos este princípio aplicado repetidamente. Quando o povo de Israel saiu do Egito e entrou no deserto, não havia lojas, nem mercados, nem campos semeados. E, no entanto, não lhes faltou nada. Deuteronômio 2:7 diz: Certamente o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele conhece o teu caminhar por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Esta não foi uma provisão parcial. Foi uma provisão completa. Roupas que não se desgastavam. Pão que descia do céu. Água que brotava da rocha. Tudo o necessário foi provido como resultado direto do pacto. A fidelidade de Deus para cumprir esta cláusula está profundamente conectada com seu caráter. Ele não promete por emoção, promete por natureza. Números 23:19 afirma: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso, diria ele, e não faria? Falaria e não cumpriria? Quando Deus declara que nada te faltará, não está oferecendo uma ilusão, está estabelecendo um princípio eterno. Sua provisão não se limita a temporadas de abundância econômica ou estabilidade emocional. Ele é fiel no vale e no cume. Seu pacto não é anulado pela escassez do mundo, porque sua fonte está nos céus. Este entendimento transforma nossa forma de viver. Quando realmente cremos que o pacto inclui esta provisão divina, deixamos de correr atrás do sustento e começamos a caminhar em obediência. O povo que confia no pacto não se deixa governar pela ansiedade, pois aprendeu que a provisão não depende do esforço humano, mas da obediência espiritual. Salmo 34:10 diz: Os leõezinhos passam necessidade e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada lhes falta. Esta é uma realidade que não muda com a economia, nem com as estações, nem com as circunstâncias. É uma cláusula que permanece porque foi estabelecida pelo próprio Deus. No Novo Testamento, Paulo também afirma esta dimensão do pacto quando diz em Filipenses 4:19: Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esta provisão está diretamente ligada às riquezas de Deus, não às do mundo. Aqui, não se promete o que desejamos por capricho, mas tudo o que falta dentro do propósito divino. Tudo o que for necessário para cumprir sua vontade em sua vida será entregue no momento preciso. Isso é parte do pacto. E quando você caminha sob esta cobertura, já não é dominado pela preocupação, pois sabe que está dentro de uma aliança espiritual onde a escassez
não tem a última palavra. Na parábola do filho pródigo, quando o jovem retorna ao pai, não encontra repreensão nem escassez, mas restauração e abundância. Lucas 15, 22, 23 relata que o pai mandou trazer a melhor roupa, colocar um anel em sua mão, calçado nos pés e, em seguida, celebrar com um banquete. Isso não é apenas uma história de perdão. É uma revelação do que ocorre quando alguém volta a entrar no pacto. O pai provê além do necessário. O que esteve na ruína é restaurado. O que esteve faminto é saciado. O que se sentiu indigno é honrado. Porque no pacto, a restauração vem acompanhada de provisão. Deus nunca se limita a prover o básico. Em toda a Escritura, vemos que quando Ele age, o faz em excesso, em abundância, em generosidade. Quando Jesus alimentou os 5.000, não houve apenas pão e peixes para todos, mas sobraram 12 cestos cheios. Quando abençoa, faz até que sobreabunde. Este é o caráter de um Deus de pacto. Não está buscando cumprir apenas. Está mostrando que em seu reino a escassez não domina. Por isso, Davi diz com segurança: nada me faltará. Porque provou a provisão de um Deus que nunca chega tarde, que não se esgota e que sempre cumpre. Esta confiança é também uma forma de adoração. Dizer nada me faltará é alinhar nossa mente e coração com a verdade de Deus. É rejeitar a ansiedade que o sistema do mundo tenta impor. É uma declaração de fé ativa que transforma a forma como trabalhamos, como oramos, como tomamos decisões. Não se trata de uma confiança passiva, mas de uma certeza que guia nossas ações. Quando cremos que Deus pactuou prover, deixamos de buscar soluções desesperadas e começamos a obedecer sua direção, sabendo que cada passo na sua vontade está respaldado por sua provisão. Um dos maiores inimigos desta promessa é a comparação. Quando tiramos os olhos do pacto e começamos a olhar para o que outros têm ou o que ainda não recebemos, permitimos que a dúvida entre. Mas o pacto não se compara, se crê. Deus não age com uma medida padrão para todos. Ele conhece o que cada um necessita e provê em seu tempo, de acordo com seu propósito. Por isso, confiar na cláusula de "nada me faltará" é também um ato de rendição. É dizer, não preciso do que outros têm, preciso do que tu sabes que eu preciso. Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Isso é fundamental. Nem toda provisão é bênção. Há portas que se abrem sem serem de Deus. Há oportunidades que parecem boas, mas não estão alinhadas com o pacto. O que vem do Senhor traz paz. Não vem acompanhado de culpa, de ansiedade, de esgotamento espiritual. Por isso, devemos aprender a distinguir entre a provisão do mundo e a do pacto. A provisão do pacto sempre edifica, sempre dá fruto, sempre traz descanso à alma. Quando Elias foi alimentado por corvos e bebeu do riacho, não estava em um hotel, nem rodeado de luxos, mas não lhe faltou nada. Porque a provisão do pacto nem sempre parece como esperamos, mas sempre cumpre seu propósito. Às vezes, virá de formas inesperadas. Às vezes, em lugares desertos. Às vezes, em meio ao silêncio. Mas chegará, porque Deus não falha com sua palavra. Ele honra aqueles que permanecem em sua vontade. O povo que vive sob pacto aprende a reconhecer a provisão mesmo no pequeno. Aprende a agradecer antes de receber. Aprende a descansar quando outros correm, porque entenderam que seu sustento não vem do esforço humano, mas do favor divino. Esta revelação transforma o coração. A queixa se converte em gratidão, o desespero em esperança. O medo do futuro é substituído pela paz de saber que há uma cláusula assinada pelo próprio Deus que garante que nada faltará. O Salmo 37, 25 expressa isso claramente. Fui jovem e já agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão.
Esta afirmação não é uma exageração. É o resultado de uma vida sob pacto. O justo não é desamparado. O justo não é abandonado. A justiça aqui não se refere à perfeição moral, mas a caminhar em alinhamento com Deus. Quando permaneces nele, sua fidelidade permanece em ti. A declaração "nada me faltará" é também uma resposta ao espírito de orfandade que muitas vezes quer se apoderar do coração humano. Essa voz que sussurra que estamos sozinhos, que não há quem veja, que devemos depender apenas de nós mesmos. Mas, no pacto, essa mentira é destruída, porque o pacto te diz que há um pai, um pastor, um provedor, um Deus que assinou com sua palavra e selou com seu espírito a promessa de estar contigo e suprir cada necessidade. Romanos 8:32 confirma: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Este versículo desmonta toda dúvida. Se Deus te deu o maior de todos os presentes, como não te dará o que precisas hoje? Esta é a lógica do amor de pacto. Se já entregou seu filho, não há nada que retenha que seja para o teu bem. Esta parte do Salmo 23 não deve ser tomada como uma frase de consolo superficial. É uma verdade espiritual com implicações eternas. Dizer "nada me faltará" não é uma expressão vazia. É uma declaração firme, respaldada pela fidelidade de um Deus que demonstrou ao longo da história que sua provisão não falha. Em cada geração, ele tem provido para os que o amam. Em cada etapa da vida, seu sustento tem estado presente. Em cada temporada, seu pacto tem permanecido. Este é o segundo segredo do Salmo 23, que no momento em que reconheces o Senhor como teu pastor, entras sob uma cláusula divina que estabelece que nada, absolutamente nada, te faltará. Porque estás coberto, porque estás guiado, porque estás em pacto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta frase, no meio de um salmo cheio de consolo, revela uma dimensão profunda e desafiadora do pacto com Deus. Não é uma promessa de que o vale não virá. Não é uma garantia de que o sofrimento será evitado. É, ao contrário, uma declaração da presença fiel de Deus, mesmo no terreno mais escuro da alma. Esta parte do Salmo 23 representa o coração do pacto. Aqui não se fala de campos verdes, nem de águas de descanso. Fala-se de sombra da morte, de caminhar em meio à ameaça. E ainda assim, o salmista escreve com uma certeza inabalável: não temerei mal algum. Essa é a força do pacto. Não elimina o vale, mas transforma a maneira como se atravessa. Quando se menciona a sombra da morte, não se está falando apenas da morte física. É uma expressão que engloba toda forma de escuridão profunda. Perda, doença, traição, desespero, silêncios prolongados na alma. Este tipo de vale não se mede em distância, mas em profundidade espiritual. E o que torna esta linha tão poderosa é que afirma que, mesmo quando os passos humanos nos levam a lugares incertos, a companhia divina não se interrompe. O pacto não tem condições de luz. Não está ativo apenas na bênção, mas também na quebra. Não funciona apenas nos dias bons, mas nos que parecem intermináveis. Esta é a marca de um Deus que não abandona. Davi não escreve desde a teoria. Ele conhecia os vales. Foi perseguido, traído, caluniado. Caminhou por desertos, viveu escondido em cavernas, chorou pela perda de seus filhos. Enfrentou o julgamento de seus próprios pecados. E em todos esses momentos, não se afastou de Deus, porque o pacto que havia feito com ele não era circunstancial. O pacto incluía a presença contínua do pastor, mesmo quando os caminhos eram perigosos. A frase "tu estás comigo" não é uma súplica. É uma declaração baseada em uma experiência profunda.
É a afirmação de quem provou que o pacto resiste à sombra, que o pacto brilha, mesmo quando a morte ameaça. Em Isaías 43:2, Deus reafirma esta promessa ao dizer: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta é a expressão direta do que Davi havia entendido. Não se trata de evitar as águas ou o fogo, mas de passar por eles com a certeza de que não destroem, porque há uma presença que preenche tudo. Neste versículo, resume-se uma verdade inabalável. O pacto não te isola da dor, mas te preserva dentro dela. E essa preservação não se baseia no esforço humano, mas na fidelidade divina. O pacto inclui sombra, mas também inclui companhia. E essa companhia não é passiva. O versículo continua: tua vara e teu cajado me consolam. Aqui, o pastor não está apenas presente, está ativo. A vara, na Escritura, representa autoridade e defesa. O cajado, guia e correção. Ambos são ferramentas do pacto. Não são símbolos de castigo, mas instrumentos que garantem cuidado e direção, mesmo quando o terreno parece imprevisível. O consolo que menciona o salmista não é emocional. É uma restauração interior que provém da segurança de que Deus não apenas vê o vale, mas caminha dentro dele contigo. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, não foi abandonado pelo Pai. Em meio a 40 dias de jejum, de tentação direta do inimigo, de vulnerabilidade total, o pacto se manteve intacto. Jesus não foi livrado do deserto, mas foi sustentado dentro dele. O Espírito não o evitou, o guiou. E foi nesse lugar de prova que se reafirmou a autoridade com a qual sairia para começar seu ministério. Porque o pacto não apenas se revela na proteção, também se manifesta na formação. Nos vales escuros, Deus não deixa de ser pastor. Nesses lugares, afina a visão, endurece a fé, purifica a motivação. Jó expressou isso com uma convicção semelhante quando disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Esta não é uma frase desesperada. É a voz de alguém que entendeu que seu pacto com Deus não dependia do resultado. Jó estava em um vale denso, onde tudo lhe foi tirado, onde as respostas não chegavam. E, no entanto, sua confiança não vacilou. Porque o pacto não se baseia no que se entende, mas no que se crê. E quando se crê na presença de Deus, mesmo na sombra, a esperança não morre. O mesmo Jesus, no Getsêmani, enfrentou seu vale mais profundo. Ali, suou como gotas de sangue, clamou ao Pai e declarou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esta entrega total ao pacto foi o que o sustentou até a cruz. Jesus não negociou o vale, não pediu para ser removido do processo, mas para ser fortalecido nele. E naquele momento, o anjo do Senhor apareceu para fortalecê-lo. Aqui se revela a profundidade do pacto. Quanto mais se sente a pressão da dor, mais perto está a assistência divina. O pacto não falha. Ainda que pareça invisível, está operando, sustentando, cobrindo. O erro comum é pensar que estar em pacto com Deus significa evitar sofrimento. Mas a verdade é que o pacto redefine o sofrimento. Não o nega, não o minimiza, o preenche de propósito. Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 8, 9: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse paradoxo só é possível quando se caminha sob pacto, porque há uma força invisível que sustenta, uma graça que restaura, uma presença que não se afasta. Ao longo das Escrituras, cada figura que caminhou com Deus enfrentou vales. José foi traído, vendido,
esquecido. Mas em cada etapa de sua dor, o texto repete uma frase crucial. Mas o Senhor estava com José. Essa é a essência do pacto. A companhia de Deus não evita a injustiça, mas a redime. Não evita as lágrimas, mas as conta. Não evita o processo, mas garante o cumprimento do propósito. Quando caminhas com Deus, o vale não é teu fim, é parte do caminho para teu destino. O pacto do Salmo 23 estabelece uma verdade fundamental. O mal não prevalece quando Deus está presente. Não temerei mal algum. Não significa que o mal não existe, mas que perde poder sobre a alma que está ancorada em Deus. Em Romanos 8:31, Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é uma afirmação triunfalista, é uma confissão de segurança espiritual. Quando a presença de Deus te acompanha, tudo o mais perde autoridade. As ameaças se reduzem, o temor se desvanece, a ansiedade se submete, porque há uma certeza que não se negocia. O que está contigo é maior do que o que está contra ti. O salmista não fala desde a ausência de inimigos, mas desde a consciência de quem caminha ao seu lado. Essa consciência é o que muda tudo. Quando sabes que estás acompanhado pelo pastor do pacto, não há sombra que ofusque tua fé, não há noite que roube tua paz, não há adversidade que possa te tirar do caminho, porque o pacto assegura não só destino, mas companhia em cada passo. A sombra da morte é real, é escura, é densa, é pesada, mas também é temporária, porque a sombra não tem poder próprio. Só existe quando há luz atrás. E essa é a chave. Se há sombra, é porque a luz está próxima. O pacto não promete a ausência de sombra, mas assegura que essa sombra não será eterna, que a luz prevalecerá, que a guia divina te conduzirá além do vale, que a história não termina na escuridão, mas na vitória. Em Apocalipse 21:4, se revela a culminação do pacto. Enxugará Deus toda lágrima dos olhos, e já não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essa é a promessa final, que o pacto que começou com "O Senhor é meu pastor", terminará com "Já não haverá mais morte", porque o vale não é permanente. A sombra não tem a última palavra. Deus, em seu pacto eterno, garantiu que toda dor será redimida, toda escuridão será dissipada e que sua presença será nosso descanso perpétuo. O Salmo 23, nesta parte, nos convida a caminhar sem temor. Não porque o caminho seja fácil, mas porque não estamos sozinhos. Cada passo no vale, cada silêncio prolongado, cada noite incerta está habitada pela presença de um Deus que prometeu estar. Essa promessa não é frágil, é eterna. Não é emocional, é espiritual. Não se baseia em como nos sentimos, mas em quem Ele é. E Ele é fiel, Ele é pastor, Ele é Deus de pacto. O segredo que aqui se revela não é que o vale pode ser evitado, mas que pode ser atravessado com dignidade, com fé, com propósito. E esse atravessar não depende de tua força, mas de sua presença. Ele prometeu estar, e se Ele está, então o vale é apenas um trecho do caminho, não o fim da história. Quando entendes isso, já não foges do vale. O enfrentas com a certeza de que o pacto permanece, de que o pastor não foge, de que a sombra não detém, de que a morte foi vencida. Este é o poder da terceira cláusula do Salmo 23, que ainda que andes pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque Ele está contigo, e sua vara, e seu cajado, e sua presença, e seu pacto. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Esta afirmação não é um simples ato de hospitalidade divina. É uma cena de reivindicação, uma imagem de honra pública,
uma manifestação do pacto em sua dimensão mais restauradora. A linguagem não é simbólica sem propósito, é intencional, carregada de implicação espiritual. Fala de um Deus que não apenas te sustenta em segredo, mas que também te honra em público, que não apenas te consola no íntimo, mas que te exalta diante daqueles que foram testemunhas de tua quebra. Esta mesa não é para se esconder, é para ser visto. E nesse ato de exibição divina, o pacto se manifesta com poder. O Salmo 23 transita do vale da sombra para a mesa servida. Isso não é casual, não é uma ruptura abrupta no discurso, é uma progressão lógica na dinâmica do pacto. A presença de Deus que sustentou no vale agora se converte na mesma presença que vindica, e o faz diante daqueles que presenciaram a luta, diante daqueles que esperavam a derrota, diante de aqueles que ocuparam o papel de inimigos. Mas essa palavra inimigos não define o centro da cena. O foco está no que Deus faz, não em quem observa. É Ele quem prepara a mesa. É seu ato soberano. É sua decisão de honrar. É sua vontade de restaurar a dignidade, não em silêncio, mas perante os olhos do mundo espiritual e natural. Em toda a Escritura, a mesa representa um lugar de comunhão, de pacto, de troca sagrada. No Antigo Testamento, Deus instruiu a preparação da mesa no tabernáculo, conhecida como a mesa dos pães da proposição. Ali, 12 pães representavam as 12 tribos de Israel e permaneciam continuamente perante a presença de Deus. A mesa não era um adorno, era um lembrete constante do pacto. Cada vez que se olhava para ela, se lembrava que Deus havia escolhido seu povo, que havia feito aliança com eles, que sua presença habitava no meio deles. Não era um símbolo vazio, era um altar de significado perpétuo. No Novo Testamento, a mesa volta a adquirir centralidade quando Jesus institui a ceia do Senhor. Ali, novamente em uma mesa, declara: "Este pão é meu corpo, este cálice é o novo pacto no meu sangue." E mais uma vez, o ato de sentar-se à mesa não é social, é espiritual. É um momento onde o céu se encontra com a terra, onde o temporal se cruza com o eterno, onde o visível se converte em porta para o invisível. Cada vez que a Escritura menciona uma mesa servida por Deus, está revelando algo que vai muito além do alimento. Está revelando pacto, restauração, propósito. Por isso, quando Davi declara que Deus prepara uma mesa diante dele, está reconhecendo que o pacto alcançou uma nova etapa. A etapa onde o quebrado se converte em honrado, onde o rejeitado se converte em convidado especial, onde o perseguido se senta como hóspede na mesa do rei. Não se trata de uma vingança, mas de uma restauração pública do design original de Deus. Não é um ato de orgulho, é um ato de justiça espiritual. O pacto não apenas cobre, também levanta. Não apenas protege, também exalta. Esta mesa não é servida na ausência de inimigos. Tampouco é adiada até que a oposição desapareça. É servida precisamente em sua presença, porque o que Deus faz não precisa se esconder. Sua obra é tão perfeita, tão completa, tão legítima, que pode ser exibida mesmo diante daqueles que desejaram o fracasso. Aqui se rompe uma lógica humana. Não é necessário que a oposição desapareça para que a bênção se manifeste. O pacto opera mesmo em meio ao conflito, mesmo com os olhos dos inimigos postos sobre você, porque o foco não está neles, está em Deus. E Ele não precisa que os ruídos cessem para demonstrar seu poder. No meio do ruído, Ele prepara banquetes. O Salmo 92, 12, 15 expressa isso com clareza. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Mesmo na velhice darão fruto, estarão viçosos e vigorosos para proclamar que o Senhor é reto,
Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Este florescimento não depende dos terrenos externos, mas das raízes espirituais. E esse fruto é visível, não se oculta, está destinado a ser visto, a ser testemunho, a proclamar que o pacto não apenas sustenta, mas embeleza a vida do justo com honra, mesmo após o processo. Quando Jesus aparece ressuscitado e prepara um café da manhã na praia para seus discípulos, mais uma vez está revelando essa dinâmica. O momento ocorre após a negação de Pedro, após a dor, após o silêncio. Mas ali está a mesa, ali está o pão, ali estão os peixes sobre as brasas, e ali está o restaurador. Jesus não apenas o confronta, o chama para comer, o senta, o afirma, porque o pacto não termina com a queda. O pacto se reafirma na restauração. E a restauração ocorre em uma mesa, frente a outros, com palavras que afirmam, com atos que reinstalam o chamado. Em Apocalipse 3:20, Jesus declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O pacto continua a ser um convite à mesa. A honra continua a ser oferecida a quem decide abrir a porta. A restauração não é casual. É consequência de um Deus que continua estendendo sua mão, que continua preparando mesas em lugares impensados, que continua convidando a sentar-se aqueles que o mundo considerou descartáveis. Esta é a essência do pacto: tomar o que foi desprezado e vesti-lo de honra diante de todos. A declaração de Davi também tem um componente espiritual profundo. Ao dizer que a mesa é servida na presença dos meus inimigos, está reconhecendo que há uma audiência invisível perante a qual Deus demonstra sua fidelidade. Não é apenas o mundo físico que presencia o cumprimento do pacto. O mundo espiritual também observa. Há um testemunho que se estabelece em dimensões que não vemos, mas que influenciam em tudo o que é visível. Quando Deus honra seus filhos, está declarando algo nos céus, que seu pacto prevalece, que sua justiça se manifesta, que seu propósito não pode ser detido. Hebreus 12:1 fala de uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Isso implica que nossas vidas estão sendo observadas não apenas por aqueles que estão ao nosso redor, mas também pelo céu. Cada vez que Deus restaura um dos seus, há uma declaração que se eleva: que sua fidelidade não falhou, que sua palavra não caducou, que sua promessa não foi anulada. A mesa não é apenas para te alimentar, é para demonstrar que o pacto continua vigente, é para declarar que o que Deus começou, Ele terminará. Que o que foi humilhado será exaltado, que o que foi ferido será curado. E tudo isso diante daqueles que esperavam o contrário. A honra que provém do pacto não é superficial, não está baseada em conquistas humanas, está fundamentada na fidelidade de Deus. Por isso não é frágil, por isso não depende de opiniões, por isso não precisa de defesa. Quando Deus decide honrar, ninguém pode anular esse ato. Quando Ele prepara a mesa, não há mão humana que possa removê-la. O pacto não pode ser interrompido por vozes externas. A honra de Deus não pode ser invalidada pelo julgamento do mundo. Sua restauração não está sujeita à aprovação social. É uma decisão soberana. É um ato de pacto. O profeta Joel declara no capítulo 2, 25-26: Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o cortador, o migrador e o destruidor. Comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que agiu maravilhosamente convosco. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Esta é a restauração do pacto. Não apenas devolve o que foi roubado, devolve com honra, devolve com plenitude, devolve com reconhecimento. Não se trata de sobreviver ao processo,
Trata-se de ser publicamente restaurado, não por orgulho, mas como testemunho do caráter fiel de Deus. A mesa é isso: restituição aberta, restauração visível, confirmação celestial. O salmista não menciona o que há sobre a mesa. Não descreve os alimentos. Não detalha a abundância, porque o foco não está no que se come, mas em quem a serve. O verdadeiro significado não está no conteúdo, mas no ato. Que seja Deus quem a prepara. Isso muda tudo, porque onde Ele serve, há plenitude. Onde Ele convida, há acesso. Onde Ele senta, há propósito. O pacto te senta, te inclui, te afirma, te restaura. A mesa em que se serve o pão do pacto não é uma mesa qualquer. É uma mesa real. É uma mesa de destino. É uma mesa de graça. Ninguém ganha o direito de estar ali. É por pacto. É por eleição divina. É por amor eterno. É por fidelidade inquebrantável. Quem se sentou na sombra, agora se senta na honra. Quem foi perseguido agora é celebrado. Quem foi ignorado agora é posicionado. E tudo isso acontece não após o conflito, mas em seu mesmo cenário. Porque a justiça de Deus não se esconde, se manifesta com poder. Quando compreendemos a profundidade desta cena, deixamos de temer a oposição, deixamos de buscar vingança, deixamos de desejar explicações, porque sabemos que há uma mesa sendo preparada. E essa mesa será servida não na ausência de batalha, mas em meio ao campo, com o olhar de todos. Deus honra quem permaneceu em pacto. Essa honra não é simbólica, é real, é tangível, é transformadora. Este é o poder revelado na 4ª linha do Salmo 23, que o pacto não apenas te sustenta na sombra, mas também te exalta na luz. Que a fidelidade de Deus não apenas te consola, mas te posiciona. Que a mesa não é um evento cerimonial, mas uma afirmação espiritual. E quando Ele a serve, não há passado que o impeça, não há acusação que o detenha, não há inimigo que o pare. Porque quando o Deus do pacto decide honrar, Ele o faz diante de todos, e o faz para sempre. Unges a minha cabeça com óleo, minha taça transborda. Nesta declaração, revela-se uma dimensão do pacto que ultrapassa a necessidade e se introduz na abundância. Até aqui, o Salmo mostrou o pastor que guia, protege, restaura e honra. Mas agora o pacto se manifesta com generosidade transbordante. Não se trata de receber o justo para continuar, mas de experimentar o derramamento do favor divino além da medida. A taça transbordando não é uma expressão poética sem peso espiritual. É a evidência de que o pacto não se baseia na escassez, mas na plenitude. Deus não entrega por porções limitadas, mas conforme sua abundância. Ao longo da história bíblica, o óleo representa consagração, propósito e poder. Ser ungido é ser separado, reconhecido e capacitado para uma tarefa divina. Quando Deus unge, está selando com autoridade, está marcando com propósito. No pacto, esta unção não é simbólica, é funcional, é espiritual. O ungido não vive por força humana, mas pelo respaldo daquele que derramou seu óleo. Esta ação é um sinal de identidade e designação. Quem é ungido já não pertence à instabilidade do mundo. Está sob a cobertura de uma escolha celestial. E esta unção desemboca em uma taça que não apenas se enche, mas transborda. O transbordar é a resposta divina a um coração alinhado com o pacto. É a linguagem do céu, para aqueles que não buscam o mínimo, mas habitam no profundo. Quando o pacto é honrado, a taça não se mantém em equilíbrio, transborda. Porque Deus não age com medida humana. Sua provisão é coerente com seu caráter eterno. Não enche por encher, enche até que sobre. Enche porque nele não há carência. Enche porque onde está sua presença, tudo mais abunda.
O transbordamento é a linguagem do reino. Em Efésios 3:20, o apóstolo Paulo escreve: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui se confirma que o pacto não apenas responde a pedidos, os excede. Não apenas supre o necessário, acrescenta mais do que se pediu. Porque, quando Deus intervém, o faz conforme sua grandeza, não as nossas expectativas. Essa é a natureza de uma taça transbordando. Não reflete tua capacidade de receber, mas sua decisão de dar sem limites. O pacto não apenas te sustenta, te enche. E não se detém ao encher, te transborda. Essa é a sinal de que o pastor não apenas cuida, mas honra com generosidade. Essa é a marca de um pacto que não se esgota, mas flui incessantemente. Quando o óleo corre e a taça transborda, não resta dúvida. Estás em pacto com o Deus que nunca mede sua bondade, apenas a derrama. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Com estas palavras, o Salmo 23 alcança sua culminação. Não se trata de um desejo incerto, nem de uma aspiração futura, mas de uma afirmação definitiva dentro do pacto. Não diz, talvez, não propõe uma possibilidade, nem condiciona o resultado a uma conduta perfeita. Diz, certamente. No linguajar do reino, essa palavra marca uma conclusão irrevogável. O que segue não está sujeito à dúvida, nem à opinião de outros, nem às mudanças do entorno. A bondade e a misericórdia são a consequência direta do pacto. São a herança perpétua de quem caminha sob o senhorio do pastor. A palavra seguirão não implica uma visita ocasional, nem uma bênção esporádica. Fala de uma companhia constante, de uma fidelidade diária, de uma presença que não se interrompe, nem retrocede. No pacto, a bondade e a misericórdia não são eventos, são companheiras. Estão programadas na rota dos justos. Atravessas o vale, e ali estão. Entras na mesa, e permanecem. Tua taça transborda, e não se apartam. Porque a bondade não depende do que o mundo define como favorável, mas da vontade de Deus operando em cada detalhe. E a misericórdia não atua por mérito, mas pelo caráter eterno daquele que não muda. Em Lamentações 3:22-23 se afirma: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque nunca falham. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia não se esgota, não se recicla, se renova a cada dia. Traz uma porção fresca, uma expressão nova de amor imerecido. Esta renovação diária é o reflexo de um pacto ativo, vivo, presente. Não é um benefício acumulado do passado, mas uma corrente contínua que flui do coração de Deus para aqueles que estão sob seu cuidado. Por isso, o salmista não fala em termos futuros. Fala desde a certeza do presente que se projeta eternamente. A bondade que segue o justo nem sempre é perceptível no natural. Às vezes vem envolta em processos, outras vezes se manifesta naquilo que não se entendeu até tempo depois. Mas nunca está ausente, porque o pacto não promete ausência de dificuldade, mas presença de propósito em cada passo. Romanos 8:28 declara com clareza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este bem não se limita aos resultados visíveis, mas se estende ao design eterno de Deus operando em cada estação. Até mesmo aquilo que parece adverso, quando entra sob o pacto, é redimido, é transformado, é integrado ao bem superior que Deus determinou. A misericórdia, por sua vez, é o escudo da alma em meio ao julgamento. É o espaço onde Deus intervém não com castigo, mas com redenção, não com condenação, mas com restauração.
É a expressão de um amor que não muda diante do erro, mas que se ativa para restaurar. Davi não fala da misericórdia como algo abstrato. Ele a conhecia profundamente. Sabia o que era falhar, mas também sabia o que era ser perdoado. No pacto, a misericórdia não é desculpa para continuar no pecado, mas a força que levanta o caído e o realinha no caminho da justiça. A misericórdia não encobre, transforma. Quando o salmista diz que essas duas realidades o seguirão todos os dias de sua vida, está estabelecendo a duração do pacto. Não há intervalo, não há pausas, não há dias sem cobertura. A fidelidade de Deus não depende do estado emocional do crente. Não se interrompe por temporadas. Está desenhada para acompanhar permanentemente. O pacto não é estacional, é eterno. E seu efeito se estende até a eternidade. Mas começa aqui. O segmento da bondade e da misericórdia começa agora, no meio da rotina, na batalha diária, nos passos cotidianos. Não há lugar onde sua bondade e sua misericórdia não alcancem aqueles que caminham com ele. Em Isaías 58:11 se declara: O Senhor te guiará continuamente, satisfará tua alma em lugares áridos e fortalecerá teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Esta é uma promessa alinhada com a que Davi descreve. Um cuidado contínuo, uma provisão ininterrupta, uma renovação que não cessa. Esta é a marca do pacto. Constância. Enquanto o mundo muda, enquanto as estações se alternam, enquanto as emoções variam, o pacto permanece. E com ele, a bondade. E com ele, a misericórdia. O linguajar desta linha final revela um conhecimento íntimo de Deus. Somente quem caminhou com ele pode falar com essa certeza. Somente quem provou sua fidelidade pode usar o certamente como declaração de vida. A fé não consiste em esperar sem saber. Consiste em afirmar o que já se viu do caráter de Deus. Davi não está lançando uma afirmação sem fundamento. Está fazendo memória do caminho percorrido, dos momentos em que a misericórdia o alcançou, dos instantes em que a bondade o surpreendeu. E com essa história por trás, projeta seu futuro com confiança, porque no pacto, o que Deus foi, continua sendo, e o que prometeu, cumpre. O pacto não é uma série de condições humanas para obter benefícios divinos. É uma relação sagrada onde Deus decide ser constante mesmo quando nós não somos. Por isso, a bondade e a misericórdia não se retiram quando falhamos. Seguem, esperam, perseguem, chamam, insistem. Porque o pacto tem a voz de um Deus que não desiste. Tem o tom de uma graça que não se retira. E tem a fidelidade de um amor que não precisa ser merecido para ser entregue. Esta é a herança de quem aceita o pacto. Não uma vida perfeita, mas sim uma vida acompanhada. Não uma história sem provas, mas sim uma história marcada pela bondade divina. Não uma jornada sem erros, mas sim uma jornada restaurada continuamente pela misericórdia. Quando o Salmo 23 chega a esta declaração, o faz com a força de tudo o anterior. O pastor que guia, que protege, que honra, que enche, também permanece. E em sua permanência, deixa pegadas. Pegadas de bondade, pegadas de misericórdia, que não apenas seguem, mas testemunham. Que não apenas acompanham, mas modelam. Este é o pacto que não se fecha com silêncio, mas com certeza. Que não conclui com dúvida, mas com convicção. Que não termina com condições, mas com uma promessa estendida até o último alento de vida. Uma promessa que sussurra em cada passo. A bondade não se apartará. A misericórdia não se esgotará. A fidelidade não cessará. Porque estás sob pacto. Porque pertences ao pastor. Porque tua história não está escrita com tinta temporal.
mas com o sangue do Cordeiro eterno. E enquanto permaneceres nele, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de tua vida. O Salmo 23 não apenas revela o que Deus faz, mas quem você é dentro de seu design. Este pacto não é um documento unilateral. É um convite a assumir teu lugar como ovelha, sim, mas também como herdeiro. Porque quem caminha sob este pacto não apenas é cuidado, é transformado. Já não caminhas por instinto, caminhas por direção. Já não decides por medo, decides por revelação. O segredo do Salmo 23 não está apenas no que Deus promete, mas no que você está chamado a representar. Uma vida que reflete o caráter de teu pastor. A verdadeira profundidade do pacto se revela quando entendes que foste chamado não apenas a receber, mas a encarnar o coração daquele que guia. Quando vives desde esta verdade, tudo muda. Já não vives esperando provisão, mas desde a certeza de que a levas contigo. Já não buscas consolo, te tornas um canal de consolo. Este é o pacto, não apenas caminhar com ele, mas se parecer com ele. Que quando outros te vejam, não vejam alguém que repete um salmo, mas alguém que o vive. Porque quem foi marcado por este pacto não precisa dizer muito. Sua vida fala, seu andar confirma. Sua alma já pertence.